Boa noite para vós, tudo. Boa noite, boa noite, boa noite. Walter Menezes, patrão da Cruz, boa noite para vós, tudo. Sem exceção, Elsa Correia, Edmir Gomes, boa noite. Muito bem, muito bem. Não vai para começar você. Vai ser breve. Muito bem. Ora bem, não tem gente suficiente na linha, não vai para começar. Boa noite para vós tudo, boa noite para gente que começarem a entrar. Vou para entre a vós. Coisa rápido, boa noite, Fulossó, boa noite para vós tudo. Simão Seiri, Olívio, boa noite para vós tudo. Manuel Fernandes, Nané Caió, não vai para aqui que é interessante. Primeiro, questão que não bem quer, e tem a ver e tem a ver com questões de aliança. Mas antes de começar com a questão de aliança, Mr. Bing, vamos por esclarecer o seguinte, um fato muito importante. Para ver que é porque houve especulação, Dalmer hoje, boa noite para vós tudo, Bremanjai do mundo, boa noite para vós tudo, sem exceção. Houve vários tipos de especulação, que não é apoiantes do regime, volta e meio, está falando assim de como a nós não existe reconciliação dentro do partido, mas não temos eles para reconciliar. Penso que a narrativa boa bilha várias vezes. Assim que está falando. Cada coisa que eu já está falando assim como não, PGC existe reconciliação, mas eles é que existe para não reconciliar. E depois está existindo outra narrativa. Qual que é outra narrativa que está parte? Tem que narrativa que está falando assim de como PGC fala de como não. Para ver isso é do Brema. Isso é do como é chamado? Foder. É que por reconciliar. Se reconciliar não está falando de tribalismo. Se cedo, por exemplo, Domingos, Cambaná, não está falando como reconciliação. Muito bem. Tema interessante. Como a gente está falando como Guiné-Bissau existe diferente mosaico étnico. Assim que não parido, assim que não tem que viver lá, porque a nossa estudo de que espaço que tem 36.125 km². E não tem que ser democracia, não tem que ser diferentes formas de pensar. Não tem que pensar como a nós tudo não está pensando da mesma forma. Mas vamos para não começar esclarecer em outro para a gente se perceber o que é que tem. Antes de ir para a questão da aliança, não vai para a questão de reconciliação que nós falado, que a família Madem, que PRS, fala de como estão a reconciliar, mas é criticado para gente de PAIGC e tem gente que não chama eles de tribalista e tem gente que não chama eles de mangas de outro tipo de nome. Muito bem. Não é para questões que é muito importante. A nós e que contra nenhum tipo de reconciliação. Primeiramente, não funciona na PAIGC. Na PAIGC e que existir reconciliação na PAIGC. Gente está a fazer muitas confusão. Um papel é que diferentes gentes. PGC quer ter reconciliação. Na PAIGC existe tentativa de uma se socou em balo, tenta pôr um punhado de gentes para dividir partido. E vai um partido coeso que existe antes da história de Guiné-Bissau.
ou aliás, antes da República Guiné-Bissau existir, que partido existia já? Desde, não vai ver, 1956. Então, se só simplesmente que conseguir penetrar, que grupos de gente que tem, né? Vai para tente, se o caminho vai para dar suco contra pé de polão. Não só tá suco em vão, nunca vai sentar mais dentro que sombra de polão. E como não fazer reconciliação com o polão não, porque que existe problema. E existe simplesmente vaidosia de Gervásio Silva Lopes, que entender como minha suco por ir derrubar polão. Ou por ir derrubar tronco de cabeceira. Quem vai conseguir derrubar tronco de cabeceira, nunca vai mais sentar, beneficiar de sombra daquilo. Esse e mais ou menos que acontece. E diferente que ordenar papel, por exemplo, na questão de PRS que madem. PRS que madem, por usar termo reconciliação. Naquele aspecto. PGC que tem reconciliação. PGC tem praticamente rendição. Para ver como parecem grupos que instrumentalizaram para roubar partido é que conseguir ter meios para aquilo. Bom, e tá parece tudo é narrativa, tá falando, vamos reconciliar. Bom, como se para a gente se reconciliar? Não. Na maneira que PRS que não vai para papel, vou prestar muito atenção. Que tem a ver nada que etnia e que tem a ver nada com religião. Para ver o que é que mandam a falar vos. Primeiramente, não vai acontecer em termos de PRS. PRS que tem nenhum tipo de maneira de usar a expressão reconciliação. Mas, orgulho para ver reconciliação, e hora que existe dos polos que partem no mesmo princípio de igualdade, entende como é que chega consenso MPLA, UNITA e Movimento sobre Libertação Nacional, depois de coisa acabar de entendimento. Ele está lançado o alicerce para a reconciliação nacional. Mas não no papel, por exemplo, não vai ser um exemplo da PRS antes de chegar a Marém. E que existe nada que cria problema dentro do partido. Existe só um indivíduo que é fator de instabilidade, uma Russício Coimbalo. Que divide que partido? PGC que tem nada a ver com aquilo. Aquilo que tem nada a ver com etnia balanta. E que tem nada a ver com animistas. E que tem nada a ver, às vezes, ignorância que está levando, porque a gente está fazendo muita confusão. Na Guiné, por exemplo, a que está falando na Guiné, e ignorância que não tem na Guiné, não tem muita, por exemplo, a mim, não pode falar assim como, sabe que sabe papel crioulo perfeitamente, não come português também mais perfeitamente. Como é que por ler Bíblia, para entender, estou a interpretar de uma forma, para falar como assim, gente do Vaticano fala. Logo, um por bater tenta confundir nome. Se falar de Luís Vega por ser muçulmano, porque muçulmano e religião, não é papel de islamismo e fé. E que tem a ver com nome. E por parte goste, como é que chamar? Awamane. E por ser um católico. Para ver como é, e tem a ver com questão de fé. E decidir abraçar que religião. E que tem nada a ver com o nome que se tinha a utilizar, nem que tem nada, independentemente de como a vasta maioria tinha. Se usar, por exemplo, se usar Luís Vega, não é legal, que natural, que é assim normal, que vasta esmagadora, a maioria de gente não é legal, para falar de como que falar no tal e pertence e está professa fé cristão ou animista, aquilo é natural, não é por regra aquilo. Se fala agora se for mané, gente por entender como que a maioria das partes gente se tem que não está professa fé muçulmana, mas que tem nada a ver questão de nome, etnia, que religião. Até porque nomes africanos existem, religião não e questão que bem depois a África existe vai. Bom, o que é que manda nada só é paralelismo e para a gente entender dos coisas. Na questão de PRS e que existe reconciliação uma vez que tem só uma pessoa que está na metade, ou que se interesse, ou seja, ou que coisa acaba consoante se interesse e está dividir vós. Se vai consoante se interesse e está tentando fazer para unificar vós. Quem está tendo culpa daquilo? Culpa de PGC. Então, a PGC que tem culpa. PGC que tem nada na divisão do partido, porque mesmo para a gente ter um vídeo, por exemplo, apoiantes de Madem,
que atual apoiantes madem os que Brahma chega poder que apoiante PRS pete esse vídeo porque por esse vídeo pe mostrando o que Gervásio firme na defender estatuto de PRS que estatuto madem é que tem ativismo ativista que tem vai é gente tudo curi que na buscar o lado que na segundo nela ninguém que afirma para acompanhar o que não vai para defender que dos lados salvo erro nem me chega na madem na PRS a mim que luta com a questão de PRS mostra esse estatuto como é que ser não tem vídeos tudo para per quem também para encontrar pete esse vídeo na que precisa momento porque não guarda vídeo que data o que não defende PRS mas já não defende PRS e que a questão de animista cristão ou coisa não defende PRS porque não entender como e houve injustiça e houve tipo aproveitamento de parte do Umaru Sissoko Embalo que é o único fator de instabilidade que entra na todo partido e tenta dividir. Ora, como me viram, por exemplo, alguém de PRS ou de coisa falar como não, a voz na PRS você está a fazer reconciliação, mas como isso não reconciliar? Não. Em nenhum desses partidos que existe reconciliação. Na todo partido existe que a gente tem que setar como aliás, não é para que não fala de PRS é rendição. Vou desculpar, que a PRS é como se fosse rendição. Em outros partidos existe rendição. Ou seja, Umaru Sissoko Embalo, ora que você nega vai que esse princípio e está dividido na metade e acabou automaticamente cria figura de que na fala voz como vou desculpar só nem chega nem parte de tudo dois durante a panheiros de que Umaru Sissoko Embalo está falando voz como não está no processo não fala Dias que vai perto Félix, não fala pelo Félix que Dias que tem nenhum problema, o único problema que está nessa metade é Sissoko Embalo. Sissoko Embalo, se aquelas caminham render, caminham ajudar a levar esse pé, que ser o processo de rendição que está ganhando gente com reconciliação. E que existe reconciliação. Eu vou falar, vou desculpar, eu tenho usado para PNGC. Existe rendição. Ora que tem rendição, Umaru Sissoko Embalo simplesmente está deixando você em paz. Ora vou tentar convergir como é que você vai apoiar. O problema está acabando. E está falando gente como PSC vai PSC na reconciliação como PSC que tem nenhum tipo de problema. Existe só tentativa de gente vai para partido que tem a força de tomar partido. Que existe nenhum tipo de divisão. PSC dividido na metade, para o tribunal vai reconhecer uma parte e sobre outra parte que é reconhecido, para falar que nós estamos no processo de reconciliação que existe na PSC. Não para fazer confusão. Não vai para parte. Na PRS, aquilo que está lá, fator principal de instabilidade da PRS chama Umaru Sissoko Embalo. Não vira para Madem. Quem que ganha congresso na Madem? Ibrahima Camara. Elegido para período de 4 anos. Quem que entende como Madem tem esse estatuto e tem tudo. Ibrahima Camara nunca nega como e can apoia Sissoko. E fala de como vai para respeitar o estatuto do partido. O que é que o estatuto do partido fala? E fala como quem que não vai para apoiar nas primárias que não vai para apoiar para Madem e tem que concorrer nas primárias. Se só entender como não, ele tem que apoiar e não ambiasse. Primária que existe e tem que vai contra o partido. Pensa que tem a culpa aqui lá? Não. Pensa que vai dividir eles? Não. Se só Embalo entender como se interesse estabilizado e dividir Madem na metade. E vira. Engana eles com uma reconciliação aqui baixa manchado. E com a reconciliação e rendição. E me leva tudo sala para render desse pé. É medo que gente se Madem para ver que maneira vira assim. Me leva na questão religiosa, na questão de etnias, na questão ninguém quer papel religião, ninguém quer papel de etnia, ninguém quer papel nada. O que é que vai acontecer lá? E o que é que vai acontecer na coisa? Se só entende como isso focou Brahma de uma forma tão fazido, Brahma tem que ribar perto dela. Mas para ribar, o que é que faz? E queria tudo do sala para culpabilizar sempre quem que suspeita, o PAGC. Mas aqui na papel PAGC, e que até lembra como a base principal do PAGC e mandinga que balanta, que base principal do PAGC. Cucumba lá, e arranca PAGC base, balanta, e que tirar tudo, arranca no base. Brahma Camara, Fundação de Madem, arranca no base mandinga.
PC sobre a base de Biafara e sobre a base de outros, tudo etnia. Porque o único partido que até identificar que etnia. Muito bem. Entretanto, o que é que eu se só com Sajuba? E com o seguinte na leva narrativa na cabeça. Domingos, por aí junta com Fernando Dias. Cristãos canonistas por aí junta. É que está falando aquilo como tribalismo. Ora, cá a nós não vai para a junta. Se Brema, que se socou. É está falando como tribalismo. Que é pura mentira que se socou inventa para poder meter gente. Porque Madem entre eles, que tem problema. Quem que deveria Madem se socou que foi problema. Suma, Brema bem rende base se pé. Aja satu câmara bem rende base se pé. Então, e queria eles que expressão de falar reconciliação. O passo que a reconciliação e rendição. Não rende. Não fala, não vai para apoio. Uma vez que não fala, não apoio, não vem para tudo usar. Então, também vai apontar a bolsa. Se nós está perante reconciliação, por que manda Madem entra com outra ação? Que manda reconciliação de Madem só por ser de um lado? Que manda por ser só como se você torna partido? Exemplo como na voz, porque Brema que tem razão. Que manda reconciliação por ser como só se torna partido no lado de Madem? E no momento que outro ala que entende como eles que têm razão, porque eles que o tribunal vai dar razão. Que manda reconciliação então por ser só como se Brema vai juntar aqui aquelas? Botou aí uma barreira que existe. Mas está buscando único bode expiatório. Ela falou como IPGC. Naquela que ela falou na PGC, gosta. Se você leva Ivo Cissé, vai juntar com o Califa, ela falou como aquilo assim complexado. Se você fala reconciliação, gosta na PGC. Se você fala Olívio, juntar com Gervásio, ela falou que uma boa PSC não reconciliar. Mas cá me tipo não reconciliar. Como se fosse que o PSC está na guerra. Existe só um fator que ser o Sissoko. Como se cria instabilidade lá. Se uma PSC é um partido coeso, que consegue criar instabilidade e cria tipos de narrativa para mostrar gente como é PSC que usa PSC que como se para nós muçulmanos não junta. É mentira. Boa bem que aqui já vai explicar você. Ninguém que contra a reconciliação de Brema Camará que se socou em vano. Ninguém que contra a reconciliação da Budu Mané que se socou em vano. Ninguém que contra a reconciliação de Brema Kumano que se socou em vano. É pura mentira. Suma maneira que ninguém que contra a reconciliação de Félix Nandungue que Fernando Dias. Ninguém que contra aquela. Desde já que reconciliação ser sincero. Mas vou prestar atenção o que é que não vive, o que é que a gente está na condena. Por que é que manda não vem atacar a PU com o PRS? Ou que é na próxima de Sissoko em balo? Será que eles se juntam a religião? Não. Mas será que a gente tem papel de religião lá? Não. E tem alguém que está tendo papel de religião para poder tirar proveito. E eu considero aqui na Guiné. Que está ele próprio que um dos maiores alguém que está penalizando a religião muçulmana. Também se passa como existe um tribalistas que também se põe não junta. Então aqui como muçulmano que quer ter problema. Se só que tenta dividir Madem e cá ninguém. E cá Domingos, e cá Gervásio, e cá Joaquim, e cá Antônio, e cá Fernando, e cá ninguém. Quem que é o maior fator de problema entre Madem? E se só que embalo, que fala com ele muçulmano. Ele que já se haja satu camará que Brema Camará. Você viu perfeitamente. Ninguém que por enganar ninguém nesse. Quem que me estima leva ele na rendição? E próprio Sissoko embalo. Não vai haver questão de Dias. Ninguém que contra junção de Dias com Félix ou Félix vai para apoiar Sissoko. Gente, Sissoko me se passa gente narrativa para gente se contar de como e está a ter uma incursão contra muçulmanos para falar de como se Sissoko torna que Brema a gente não fala não. Acaba põe pessoas Sissoko no palácio. Não jovem quando põe religião muçulmana no palácio. Agora quando me se tira proveito não vai para a religião. E eu vou explicar muito bem. Agora que proveito tem. Não também se vai para papel de religião. Não é aqui na bota badio dito na falar de como
bujo gos ko você tá aqui que tá fora você bujo é tá leva tabaco que cana mas você filhos tudo burmejo mas se só nunca conta muçulmano como pode que judeus tudo gente civil e pode que judeus se só nunca conta muçulmanos como e tá para na Israel que vai para coisa normal todo mundo civil como entendeu agora ele tá tentando usar para dividir gentes não vai para o que é que na fala vos vou por prestar atenção direito é coisa que não vai para explicar vos vamos entender direito a nós não condena junção de Brahma que se socou nem junção de Badias que se socou a nós pessoa que está na palácio se socou não quer ouvir como e muçulmano e animista e católico e um caso como é que pode falar você e ateu e que aquilo que não ouve figura de um ditador a nós não condena junção de Brahma que se socou para ver Brahma é como não toque dos muçulmanos pe uni ou do sermão pe uni ou duas etnias pe uni que aquilo é ficar bem de falsa narrativa a nós que não condena e junção de Brahma para ajudar um ditador que o próprio Brahma foi vítima dele que o próprio muçulmano foi vítima dele que o próprio animista foi vítima dele que o próprio toda franja da sociedade guinense foi vítima daquele ditador que chega no fim desse mandato que está na agonia e me disse guinense questão de religião não se vai pressão que é que não fala voz e me disse questão de religião para mostrar a gente sucumar e cristão que põe rouba Brahma partido que é cristão que põe fala que não envenena Brahma para matar que é cristão animista que põe como fala rouba Brahma partido que é animista que falou de como Brahma Napoleão não mostrar esse lugar pop cross e animista não ou seja ele está perante uma narrativa de momento para poder angariar voto da comunidade muçulmana mas tem que dizer uma vítima quem que é vítima nesse momento e tem que falar peja sei tem que falar como animistas e cristãos e isto mas aquilo que eu estou olhando nós muçulmanos como se fosse de como junção de Brahma Camara ou de Maden de Aja Satu Camara que Maden de Brahma Camara como se fosse que seja junção e depender de decisão de Domingos Simões Pereira ou depender de decisão de Gervásio ou depender de decisão de Joaquim não e depende só de decisão de uma pessoa que fala como ele também muçulmano e se só com embalo que divide eles se só com embalo que está controlando o tribunal se só com embalo que está controlando tudo se só com embalo que tem o queijo com o pão na mão e me se só cria tipos de coisa pangana gente se está aproveitar nível de escolaridade muito baixo assim de gente por exemplo que entende como é apoiar e também tem eles que coisas na cabeça porque se vai para o guardas como é que se de outra forma se guarda e está cuide se vai para o que está certo cuide muçulmanos que se cometem no nível escolar alto que aqui está fácil e está cuide um bocadinho baixo para apoiar eles como é causa de religião que está em causa aí é camistino para ver nós tudo que eles creem se for algo assim eu apoiam e não falou como eu fui complexado se for algo assim canjura cana apoio canjura é complexado tudo que cana apoiar é complexado mas agora se uma aqui vou falar ora que e ganha tem tudo será que está para canjura está para coisa não nesse carro para quem que estava assim iba Paula iba Soraya ba Sonzinha ba Eliana ba coisa como é que você está chamando nome ba Joaninha Joanita e tá nega aqui nomes e assim nós sabemos tudo que é forma que nós vamos dividir para melhor reina ninguém quer ter nada né? Porque quer existir reconciliação quer existir problema entre Madem e existe um oportunista que mete Madem na metade porque Brahma ganha na eleição na Madem e elegir para 4 anos Brahma ganha com mais de 90% do voto e que existe ninguém que vai para perturbar Brahma quem que perturba Brahma é próprio se alguém entender como Madem já não tem que apoiar PRS que se é probleminha na que cola que tem quem que deveria ele 100% como anda tribunal para reconhecer antes do tribunal reconhecer a área de feliz na dungue e dá para dias razão quem que tu eles junta e se só que tu de tribunal que o próprio governo para acertar 14 ordens de tribunais e se só que batia esta sentença pendurada lá e que ninguém só se socorre e que se socorre na qualidade de muçulmano na qualidade de coisa não e se socorre não para pedir um ditador
A nós que não contra a junção de Brema com coisa. Brema vem pedir mundo desculpa, porque foi vítima de um ditador, e pedir povo desculpa. E fala povo como, e que era, ba? E que era, ba, propósito de uma denga apoia frano. Povo de Guiné, vou desculpar. Povo de Guiné, vou desculpar. Não é arabos. O que Brema não pediu desculpa. Brema que pediu desculpa para falar como não vou desculpar para bem apoiar um muçulmano. Vou desculpar para bem apoiar um anemista, não. Vou desculpar para bem não apoiar um ditador. E que vai identificar etnia, religião, nível social, esse nível, como é que eu posso falar, acadêmico, que aquilo que identifica. Então nós temos que não ficar um bocadinho mal. E para Brema bem riba atrás, para apoiar aqui mesmo o ditador, para bem pôr mais povo de Guiné só fardo. Como a ditadura de Sissoko, e que cristãos que sofrem mais a ditadura de Sissoko, não. Ao se prenderam 104 gente na palácio, eu não falarei agora, agora data de hoje. Maiorias de que vítima, 95% e muçulmano, porque gente que usa leva. É prendido, ela vive na condição desumana. Quer ninho que matado, que matado, tano, e muçulmano. Que gente tudo que gente na papel dela que vai mani, vai que assim muçulmano, quer ninho que ditandar não que é muçulmano. Então quando papel ditador, não quando papel religião. Que lá que não indignação contra Brema, que como não vem não bem para como papel Brema, não como história Brema que se só papel Brema é muçulmano, se é muçulmano, não, é que aquela gente não confunde. E que aquilo não papel, aquilo que não condenava Dias, não condenava Nuno. Não falei eles como acaba apoiar de Sissoko, uma vez que apoia Sissoko, eles próprios foi vítima de ditadura, fuga Dias até dentro se caça, que gaste. Não quando papel questão de religião, não papel questão de ditador que não tem. Se Brahma me se reconciliar com domingo, eu pude reconciliar com domingo. Se me se reconciliar com Dias, eu pude reconciliar com Dias. Aquelas que estão na palácio, que estão na ditadura, que estão na área, que estão na força, que aquela que não papel. A não condena Brahma, que como ele muçulmano, tu muçulmano que gente na passa propaganda, na fala como não, João Bernardo, por PGC, caía, por exemplo, por reconciliar com domingo. E acá, como Monsante por reconciliar com domingo, ninguém que está falando nada. Não, que está no papel ditador. Domingos que tem poder, Monsanto que tem poder, Brema que tem poder, se me se reconciliar com Domingo que tem poder, se me se reconciliar com Gervásio que tem poder. Não no papel quem que tem poder, um ditador. Que está tudo muçulmano raça, para ver como, e fala de como se poder, se raça, muçulmano raça, está suta e rebentar a cabeça, não há nem que como é para contar. Suta e rebentar a cabeça, gente que raptaram, rapaz na queimado de choque, ele sem a testa preto, quem que está raça, assim, que eu não. Que na queimaram com choque na palácio, e muçulmano. E na queimaram com choque para o muçulmano. Então não guerra com a religião e com nada. Não guerra contra a ditadura. Sana Kante, e muçulmano. Amadou Ulambalo, e muçulmano. Homem garante que Sultano de Fera, e muçulmano. Simon Seidi, e muçulmano. Muçulmano mais foi vítima no regime de Sissoko Embalo. A não tem papel de religião. A não tem papel de uma ditadura. Que não come se para Brahma reconciliar aquele. Não que tu Brahma reconciliar que Sissoko para ver muçulmano, não. Não fala Brahma, bota na expressão popular. Acabou de repetir apoio um ditador, que não te ensina fardo. Aquilo que gente está para papel dele. Ninguém na Guiné, na nossa sociedade, e que está interessado para papel de religião, Joaquim Antônio, nós todos somos de uma convivência com a unitura na Guiné. Ninguém está interessado em religião. No período de Jomaf, ninguém está para papel de gravar ninguém está para papel de nada. Ninguém está para papel de nada. Período de Malamba Caçanha, ninguém está falando de gravar alguém. O discurso de Malamba Caçanha está acabando. Quando eu falo de meu governo de mim, quando eu falo de mim, se só que te sente a narrativa. Naquela parte do mundo que acha como alguém pode falar voz de como Kumba ela manda e muçulmano e animista Gervásio bem e cristão também. E outro bem cristão e cristão. Não. Ninguém que falou como e que por não mosaico étnico, e que por ser tudo como muçulmano que toma tudo coisa. Desde já que votado legalmente. Um cristão, um animista, por tomar tudo poder, desde já que o povo de Guiné são muçulmano, um cristão, um animista, votar legalmente para estar naquele lugar. Mas a mim cá por cedo, vamos falar só como a mim manca a minha animista ou cristão, vamos falar como na tomar Ivo ganha, Ivo Cissa ganha,
o Jibril Camara ganha a eleição, mas é muçulmano. Nada na William Torber, para ver como parece que ele. Então, voto expressão popular que Ivo ganha, que o muçulmano ganha, ganha, por exemplo, Jibril. Não tem que pôr para que vamos falar com o povo muçulmano. Não quer nomear. Na toje, Jibril Cissé participa na eleição do Supremo Tribunal. Não põe na Zanda para participar. Porque a mim que parece que ele. Na toje, coisa para participar. Aquilo que não condena. Na Gabriel de Cunha, que tem que ser presidente da Assembleia Nacional Popular. Para ver como aquilo que parece que ele. Aquilo que não condena. Não tem nada a ver com reconciliação. A nós que não fala. Imposições de poderes de tirar proveito, porque nós como assim não tem nada a ver com muçulmanos. Se tem quem tem júria muçulmano, eu ofendi muçulmano, se não me chama assim só com embalo. Lembra que Bajura, coitado, que não vai férias e usa bolsa na Venezuela. Para mim usa, como eu falo, age, que usa que assim. Na metade de gente, metade da televisão precisa falar como. Uma vai ter gente lá, essas que estão usando, a minha filha chega aqui na minha sala, manda a petra, porque essa que não é cultura. Bajura logo me pina a cabeça. Será que passa condenação de comunidade muçulmana? Não, para falar de comando, que ele faz parte também de Islão. Para mim, cobrir a cabeça. Que foi tão radical porque cata para rosto. E por isso que lenço. Então, já católicos, irmãs católicos estão usando. Irmãs católicos estão cobrindo a cabeça. Está fácil também, é normal. E faz parte de um coisa. Para uma mulher de mais muçulmano, e fala como ele mora no hotel na Caba, e na Bibibinho lá, árabe sinta lá na Bibibinho. E fala que também, a bolina Caba, que ela fala que religião é de nós. Mas muçulmano está falando como religião e pertence a lá. Mas se só que muçulmano conta como religião pertence a árabe. E fala, mas religião é de nós. Então, a Corão naquela língua que escreveram, né? Que não é língua. E para mostrar onde é que binho que está vivido. Foi mais uma humilhação. Mas, e que está parte comunidade muçulmana, nenhuma entidade, para mim, falar disso, como que por fazer isso. Então, aqui parte coisa assim de condenação e que até nada a ver aquela forma que se só está criando intriga na metade. De falar gente assim como, não já posso, por exemplo, caso João Bernardo me sentisse em outro contexto, que até nada a ver, que tem a ver que resposta que nem dá minha gente. Por exemplo, não dá só exemplos. Na casa de João Bernardo, com Domingos que passa, um é tomado, gente está tentando profilar na rede social, na semana, escusa, João Bernardo, com Domingos, por fila. E uma brema camarada que se socorre por fila. Como se fosse que existir pessoa terceiro na metade de João Bernardo com Domingos. Na metade de Brema camarada que se socorre. Que existe pessoa terceiro. E se socorre, se me se fila do Domingo, Brema na fila, se me se fila na fila. E se socorre, só que dividir madem. Para que a gente tenha essa confusão para falar como não, para ver isto e para ver isto. Não. E só se socorre que cria divisão. Brema vai no Congresso e ganhar legalmente. E que houve confusão na Madem, que houve guerra entre cristãos, muçulmanos, que essas mandinga que fula. Que houve que lá. E houve um indivíduo que vai para a eleição daqui participa tudo e a gente ganha. Se mandato para 4 anos, se que se socorre com tocar, não, mandato de 4 anos. Estou aqui gosto não vai para 7 anos. Se tocar, ele só que votar na urna. Na urna que entra, na urna que não sai. Brema entra na urna e cá por sair na urna. PSC entra na urna e cá por sair na urna. Que outro gente, do PSC fala assim, estou aqui falando Geraldo 5, ali Geraldo para mim, com já estava nem imposto, entre o governo formal. Então, mas se a gente me falou com ele, tirar Geraldo, tem que tirar na urna, então de noite que a gente vota. Mas mesmo assim, ele que me trabalha Geraldo. Ou seja, ele vai para tirar e para ver a camistino a nós, assim que está curando. E está conseguindo, está admirando como é que está conseguindo se até o próprio muçulmano cai na cantiga de Sissoko. E está conseguindo fazer para arrastar gente. Se Muniro que vai se trás, Muniro quando acaba se trás, não é complexado. Morre que Sissoko ganha a eleição. E estava buscando Binta, não. E estava buscando Mademba, não. E tem que ir buscar presidente. O cara que não é Sissoko, que todo esse orgulho, esse tem papel, e falou assim como ainda mencionou um presidente que até julga contra o interesse do muçulmano como seu objeto de orgulho. Nunca. Quem que não mencionou esse fator de orgulho?
A mim tá diante que Xi Jinping só vai para a liberdade de islamismo na China e restrição grande. A mim tá diante que Putin só vai para a história da Chechênia. Será que alguém muito amigo do muçulmano? Não. Aquilo que se só tem um motivo de orgulho. Ou seja, ele como gosta do muçulmano, mas gente que está orgulhado dele, coisa. A mim tá papel para Trump. Irão calanta, que entendeu como é, e por desafiar também o mundo para falar como existe potência grande muçulmano. Trump vai calantar na 12 dias. Mas Israel Castalha, que aquelas tudo que é amigo de Sissoko. Que orgulho, a prazer que Sissoko está mostrando muçulmano, para muçulmano falar de como iba domingos, iba joquinho, iba que essas que contra. Algum dia eu vi papel líder, para falar assim como só é presidente de Indonésia, mas está aqui não. Tudo seu orgulho, e está fácil para que gente, por exemplo, que sabe como e que tem nada a ver com a religião muçulmana. Que está sendo se coisa menciona, nunca o canobil um rei de Marrocos fácil, que muçulmano, nunca o canobil um presidente de um Egito, de Argélia, coisa, por exemplo, Tunísia, fácil. Mas ele também se tomando nós na Guiné para meter um outro. E está aproveitando como nós gente que muito entender. E está blá blá blá. Não, é como se reconciliação de animistas como se reconciliação de Brahma. Quem como se reconciliação de Brahma? Se Brahma que se socorre irmãos. Mas não como se Brahma para reconciliar com um ditador. Para reconciliar fora, porque não como se para reconciliar que quem está oprimindo muçulmano, quem está todo muçulmano raça, quem complica tudo o calendário muçulmano de raça. Na tempo de Ninoviera, não pode ir na nostalgia. Normal. O que existe é coisa de muçulmano, para falar como entregar na mão de muçulmano, nunca houve complicação de muçulmano raça. A nós turno está assistir, que eles começam a para assistir a sabá de mango, e também, carnel está matado, e partir comida ali, partir comida para Natal, tudo coisas tem dia. Nunca ninguém raça na palácio. Nunca missa vai raçar na palácio. Tudo coisa torna como é que eu posso falar a você? Ou seja, existe um respeito cada religião, que mosaico étnico, o próprio não está falando um estado laico. Estava na Guiné. Tudo, ninguém quer ter nenhum tipo de problema, ninguém quer traçar de nada. Se só que tem seguinte, não é por nada. Fadia melhor ministro de Finanças. Coisa estava assim, se eu não fula, coisa que não estava 60% da população. Porque a comanda não acaba por fazer. Eu faço em casa, que isto. O dado por não pensa como uma vai visitar onde Biafara, onde Fula, onde coisa não. E ainda atrás para Putin, ainda atrás para Macron, ainda atrás para coisa como para Trump, ainda atrás para Xi Jinping, ainda atrás de coisas. Tudo traz aqui gente que cura e diz que é muçulmano. E tinha uma hora de vir buscar voto e queria a vitimização. Para falar gente como e houve como chamar campanha contra muçulmano. Não é tu, bom, a entrevista da Alemanha então compreender eles direito perfeitamente e que apoia eles para falar, que lá praticamente quer falar. Mas vai para eles processam e fazer esse cálculo. Quando falam bem, não é domingo que tem esse problema na Maria. Não. Não é domingo que divide Maria. Não. Então como agora que não vai criticar peixes? E tem que sinceros que está falando aquilo lá. E tem que sinceros que está falando aquilo. Aqueles que querem ser sincero. Aqueles que querem sincero, está falando assim como ela vai fazer, está põe foto de João, foto de quem próprio, do Monsanto com coisa, a PGC não reconcilia, mas como se for não reconciliar. Como se fosse que PGC que factor de instabilidade. Ninguém quer factor de instabilidade na Guiné, só Sissoko. Sissoko me se para reunir a os, é unificar. Problema que não tem. Sissoko me se para PRS unificar. E não unifica, problema que não tem. E Sissoko que me estilica ninguém. Não tem que ser só contra outra verdade. Nem a posta que eu nem entra na casa, na coisa de João. Porque entra na coisa de João, nem se parte de Brahma. Vamos contar o seguinte, como Brahma que por aí vai eleição presidencial. Na China parte rapidamente, não sei gosto.
Na caso da questão de João. Questão de João com Domingos. Olha, a gente está bem. Gervásio. Ora, como cara, quem está me assistindo na plateia com o nome de Gervásio? Ora, quando critica João, o que está mal, não está fazendo isto. Ora, que nome de Ilídio, o que está fazendo? Bom, Ilídio ainda é nosso. Fabia disto. Ora, que nome desse? Enquanto a gente se como. A minha entrevista é preparar na minha cabeça. Não sei o que está falando de acusação. Não sei o que está falando. A mim que está entrando em belebele choco. Qual que é a sua segunda falando como? Olha o livro furarora da carro de Joaquim. Punto, tem a foto. Não, não tem a foto. Calor quem disse que tem. Não passa, não vai ajudar que falando de como. Aqui que hoje pensa aí o livro. Que lá que nós vamos dar direito de presunção. Logo para Gervásio Binja, vamos falar como não satisfazer gente. Olívio, aquela é acusação direta que a mim fazer. Agora, essa acusação direta, ou como marca facto, tem que ter provas. Ou como marca facto, tem que ter provas. Se o que marca facto, o que pode mostrar provas. Entretanto, enquanto a gente como na questão de João Domingos, estatuto do PSGC caminho com si, e para ter democracia interna. Antes não vai para antes não vai para Congresso. Domingos com João tem vai ser atritos. João vai para Congresso e entra em órgãos de partido. Está lá em tudo órgãos de partido, está lá. Amica de biro político, amica nada, amica Joaquim, amica Antônio, nunca tem na escola, nunca se ler, nunca se escrever, nunca fazer nada. Que eles tudo que entendem, eles tudo entendem. Entendem como ele leva outro tudo para órgãos de partido normal e dirigente de partido, eu escrevi, não é? Eles tudo dirigente de partido. Estatuto riba mais que democracia interna de como João por criticar Domingos, Domingos por criticar João. Logo, Gervásio Silva Lopes, a mim simplesmente nunca tem que se para que estatuto fala. Entende? Vai só para bala, como a gente me se para bala, para falar assim como não, a mim tem que bem não, tem que bem não, para ragaçar João, sabe o que é isso? Tem que bem não, coba, João, man, coba, mal assim, mame. Só assim que não mostra lealdade a partido. O tem que bem, vou falar como Domingos que tem razão. O tem que bem, coba Domingos, vou falar como João que tem razão. Enquanto a gente não vem para a política, me prepara. Enquanto entra na bele show, depois, e cá, coração que está funcionando com a minha cabeça. Está jovem, coisas como aqui cedo, como é que quer deixar cedo, vou avaliar, o que deixar avaliar. É como andar um corta sonha post. Mostra a gente fala família PGCista. Em cala minha boca, na subta gente que está atormentada. Em cala minha boca. Um punta dentro do respeito, sonha a resposta cala. Se a mim que leva João para o hotel, se a mim que pega Domingo leva para o hotel. Em cala a boca na jogo, porque política tem que saber fazer. E convergência que divergência. Política, você vira assim, circo. Sim, você vira moeda, cai para ali, vira para ali. Se o trumenta, aqui trumenta, quando a gente está trumenta, vai mostrar como mais é isto, mais é isto. Não falei isso como. É campanha raiva. Agora que fala como, é na cansa Domingos, é na cansa. Porque eleição que Domingos não participa nele, cada voto em voto. Domingos mesti adição de gente, cá mesti subtração. Não mesti adição de gente, cá mesti subtração. Não importa qualquer engenharia que qualquer não pode tirar conclusão, não quer deixar tirar conclusão. O último que não tem que deixar e tirar essa conclusão é quem que conversa com o indivíduo. E se vê se aquilo é bem para bem ou para mal. A nossa está de fora para não coisas tudo, não está baseado na especulação. Então, a minha seguir a orientação do partido. Não sai daquilo lá. Um papel a questão de não unificar para a questão de se socorrer em balo. Não fala como se não vai tudo dividir como é que se socorre em estilo. Não can conseguir. Então, papel que alguns camaradas não tentam multiplicar a coisa, não manda para baixo, atenção, não pede gente, atenção baixado. Então, não congrega maior número de gente que firma de no lado para não firma e constituído uma coligação muito forte na luta que se está até dia 27. Todo mundo olha é contente. E vira virado.
que gente que vem juntar conosco, que acabam com corrente preso para ficar para sempre. Fala de como não vai. Não diz perigoso. Gervásio, não contou já. Esse cavalo, aquela que forma da grade domingos. Atacava não punta. Se aquela que forma da grade domingos misti, mais adição de gente ou subtração de gente. Não contou já. Não falou já esse. Não falou já assado. Não falou já cozido. Não fala mais gente como até pensa que coração é política. Política tem que preparar antes de entrar nela. Ribam punta gente. Se isso socorro ser desacreditado, para quem que ajudando desacredita se socorro. E que gente que bem para nós. E que até ninguém que pode ajudar desacreditar se socorro. Nem Domingos que pode ajudar desacreditar se socorro. Mais do que Brahma, mais do que Nuno, mais do que Dias. Porque eles que apoiaram. E que até ninguém que pode falar com o mandato se socorro acaba dia 27. Mais do que quem que impulsar. E que até ninguém que pode falar com o se socorro é ditador. Mais do partido, líder do partido que ajudar. Vai para poder. Não congrega aqui coisas tudo. Gente vem tudo, não ganha mais valia, não ganha mais números de coisa, não torna até riba. É que consegue levar a ser eleitores. Porque eles que vêm de livre, espontânea vontade, se é que pôr arma na cabeça. É ter no relatório de Sissoko. No momento não cala, não descansa até líder Rubinho Simões Pereira. Gente tudo entende como que lá tudo e fala é Gervásio. Acaba mais punta eles, mas sem infantilidade. Só maneira que punta eles. Se contra Domingos, que João que vai para o hotel. Se Gervásio que pega ele, se leva para o hotel. Acordo de Paris. Se Gervásio que paga, que leva Nuno, Dias, tudo que a gente quer defender, que vai para Acordo de Paris. Se Gervásio que leva a direção de PSDP, leva eles para Acordo de Paris. Infantilidade política. Não está perante uma organização. Quando está perante uma organização, eu tenho que seguir diretrizes de que organização. A mim está perante PAIGC. Não tem só que dura PAIGC. Se me seguir domingo, chega por ele. Não tenta ajudar. Se vou por riba, gosto punta mais, Gervásio, vou por mais congrega. Na punta, gosto mais gente. Quem de nós que também lê papagaia, para falar só com a Brahma acaba ali, Nuno acaba ali, Dias acaba ali, que por aí congrega mais número de votos do que Nuno que usa. Na última eleição que Nuno vai ter um deputado, vai ter, né? Quase 30 mil votos. Cada um só de nós que também papagaia, que por dia domingos mais de 7 votos. Não vai para a eleição legislativa. Se vou apontar mais, se para arribar para congregar aqui, gente, Gervásio nasceu mais pioneiro nesta frente, porque Domingos precisa de aqui 30 mil votos no mundo. Se vou apontar mais, Gervásio, Brahma bem mais, ele faz assim, e vai entrar no governo, na conta como se vou ficar na urna, Brahma por conseguir perto de uns 50 mil votos ou mais. A mim por dar Domingos 50 mil votos, não. Se apontar agora, para Brahma vir junto no projeto, vai para a eleição. Ela falou sim, bem. Fernando Dias, idem aspa. Baseiro já, idem aspa. Que outro tudo, idem aspa. Porque política que não faz. Política que corre radicalismo. Que existe inimigo permanente. O que é esse inimigo permanente? Eu tenho que buscar outro que radicaliza. E que a questão de política é como de falar de uma ciência. E Domingo Civil como é uma ciência, é assim. E cá para bem o Coba líder, o fala Brahma Câmara. Coba Brahma Câmara tem na fim. Se a gente entender como tem que Coba Brahma tem na cima, já faz como tem naquela. Nunca tem naquela. Dias na Coba, mas tem na cima, aquela que fidelidade. Nunca tem naquela. Entende bem Coba líder na cima, nunca tem naquela. Entende Coba outro líder, turba Fernando, Nuno na cima, nunca tem naquela. Só que a gente está falando com aquela realidade. Nunca tem naquela. A mim aqui como matinel, e na tudo que ser esfera política, que democracia faz que está falando como botar virar assim, vou virar assim tudo, vou me vai convergir. Se eu vai de outro lado, vou por baixo divergir, vou por baixo virar, mas vou convergir. E que lá, exemplo mais grande é que passa aos Brahma Câmara, que outro lado. Quem ganha falou de como? Ala de Félix Nandungue, que era Fernando Dias. Ala de acusa que era Fernando Dias, assim tudo. Ena bem tem certas dificuldades, por exemplo, que outros ala que na pera bater na coisa capacidade parecido com a Brahma que não guerra que é puro não guerra, todo mundo tinha na fim que não vem ser o chefe do meu governo. Então política e causa de equilíbrio, política e radicalismo só no clube de futebol. A mim Benfica e Benfica para sempre. Então portanto e assim
caminho está pensa política, nunca fala está certo. Essa é a forma que a minha política. E cá, como assim como entendo como a política tem que ser. E ninguém can conseguir levar para falar como tem que cobrar alguém mal. A mim está para ver tudo que tem na provas. Um põe vídeo de Brema. Daqui que é o nome de Lídio. Não tem na matéria. E falar, e Lídio conhecido de coisa Choman. E fala assim como presidente da República falando como a boca na Mbeia. Ambatava os 20 milhões cada mês. Na minha posta, não tem a substância, não tem, porque existe um vídeo com um líder de um partido papia. Tem que fazer denúncia, colocando nome de Lídio, nome de Sissoko Embalo. O ter mecanismo de prova não tem, né? Ora que o Choman a mim, que fala tudo, gente que tem que fazer assim. A mim se vê naquele contexto com na papel na minha cabeça. Só aqui com na papel de questão de dar. Cara, quem tá, Gervásio, o cara de fazer, o cara de fazer, mas a polícia que não entra na coisa de Lisboa, minha cédula aqui pega de mim. Na Lisboa. Minha cédula profissional que pega. Gente, tudo não entende como uma proteção da área, que vai superar os pancalos, cara, quem vai esse caminho? A polícia não conhece ninguém. De mim que pega na mão. Então tem que ter certos cuidados. Ficar só assim, assim, fazer. Então, portanto, e esse que me passa para mostrar, gente. Quanto à questão de Brema, vou prestar atenção bem nessa para purificar. Não vou ver a voz de acordo de Paris, que explica a voz com maior orientação do partido, que ela que tudo, gente vai para Baciro, para Nuno, para coisa falta, para sobre Brema. Se Brema vai bem-vindo. Logo, já vai influenciar a direção do PS para vai tudo. Que a gente entendeu como boi demônio. Não. E política assim que sai, assim que vira, aquelas que você espera de uma política na Guiné. Sabe igual forma de partido, por muito que por ser radical, não por cá ter na voto mais de aquelas. E assim. Tá bem? Muito bem. Não cambia para a questão de Brema, como por bem vai para a África. Bom, talvez a gente escolha mangas de coisa. Epa! Desculpa, nunca consegui cambantar, nem mesmo coisa que não vai ser direto, né? Não, mas essa é uma coisa muito importante. Mas mesmo assim não consegui desarrascar. Mas alguém acaba na posta você, desculpa. Não consegui porque está na WhatsApp ali desse outro link na papel, né? Ok. Tá bem. Fica problema. Mas pensa como eu vou ser ontem, vou a divisão de pasta. Até que não é papel sobre a questão de Brema. E antes de papel para Brema, não é papel de um post. Vou a um post que eu põe na minha página. E sale um post, onde ela fala Brema na dogolado, Brema na cortado a cabeça, Brema na fazenda. Gente gosta de falar assim, como é Gervásio. Eu vou tomar o apoio, não consegui página, vou estar promovendo. Enquanto a gente como nota, nem escusa, não beijo nessa. Às vezes, o que a gente está falando como uma promover, enquanto nós como não estamos vivendo perante, aliás, uma população 100% alfabetizada. Se ali na Europa, não está falando como aqui que dita lá na Coimbra, quem que está para ali na coisa talvez por Coja. Mas não vive perante uma população que cada quem tem a forma que quem está para perder. Outra vez, vamos entender que não promover um certo gente. Não, a população é muito alfabetizada nas questões políticas. E cada quem está até papel tem a população de salário. Enquanto a gente certo. Está levando tudo para coisa de brincadeira. O que Leopoldo para você? Só não lutava para sensibilizar a gente. Leopoldo não continua tendo 3 mil gente que está na linha. Graças a não luta. Não trabalha. Está vindo aqui vector de máquina de mentira. Mas tem a população que está ouvindo. E no investimento, luta, conta gente barrar, não consegui chegar barrar na todo canto de Guiné. Agora até que na 200, 300, é desistir na própria. E outros que a gente está falando assim, como, não, que vai para Bucarino, para que essas, não, é ter gente que está para para ele. Você tem que passar a palavra na mão de clientes, para por desistir deles. Eu comi mentira. E assim, a gente está entendendo para mal. Não é para que
interessante. É máquina que até se fala gente de como é fazer uma ameaça criando coisas que nós não tá papel de dufa. Que é que posta fala? Bom, está na minha página. Brahma Camará, nós está na seguir uma movimentação, uma cortar a cabeça. Só vai ser brincadeira. Essa aí que ele vai pôr uma foto de Domingos Simões Pereira que Brahma Camará. Quer dizer, tudo que não vai pena passar para a PAGC. Todo esse plano de montar outro que está né. Brahma, domingo nascer o último alguém que o traiu. Agora não tinha mais de trair ninguém. Não quer saber que é assim. Tudo é insinuações que não ia fazer. Brahma é muito mais inteligente vai do que eles. Brahma conta eles como nunca tinha ter um acordo com o Domingos Simões Pereira. Depois, se o cara tem um acordo com alguém, que existe traição. E que existe traição porque que existe nenhum tipo de acordo com o Domingos Simões Pereira. E vira mais no outro posto, aliás, a pouco foram organizar a eleição, muito docolado antes. Não ele já sabia fazer tipos de insinuações. Isso é gente. O porquê? Porque se só sair do país e fica com dúvida, mas não quer deixar Brahma. E fica com dúvida porque desconfiança em quem dá nessa metade. É que mandam um deles. Se era falar de reconciliação, é que a reconciliação é rendição. Porque se reconciliação, se contra o Mariano de Brahma tem caso ainda no tribunal, subir roubar já satu câmara partido, e outro guerra que abriram mais, ferir a cana Sara, tá aquele que é reconciliação. Reconciliação que não vai para reconciliação. E tem de que não te ganhar sem gosto. Russo fala como território que ganha, não fica aqui. O ucraniano fala como não faz, mas se o ucraniano fala assim como não vai, não, aqui território que ganha, bocana fica aqui. Então, o que é que o Vladimir Putin vai para justificar esse país? Para falar que amanhã entra na guerra, é guerra, tudo que entra, rebenta a economia, rebenta a gente, mata a população. O que é que o ganha quer? E me se pedaço de terra, para falar como é que não me se conquistava. Zelensky não me se, para mostrar essa população de como não trava, não deles que porcentagem de terra, para roubar na Ucrânia tudo. Em contrapartida, não tinha proteção de países do Ocidente, é protegido. A partir do momento que não voltar a atacar, não há nunca mais. Que é que está falando de reconciliação? De que cara aqui não ganha. Agora, como é que eles estão falando com uma reconciliação? Mesmo tempo está falando como é que é independente no tribunal. Então, o vai reconciliar. Se o rouba Brahma partido, Brahma não fica satisfeito. Não, Brahma está falando como se aquele parte tem razão. E parte de se tirar ele. E por abrir mão de tudo, menos Madem. Aí essa tua camarada entende como é ganhar legalmente, porque vai no Congresso. É fazer congresso, o tribunal vai aceitar ele ser. Mas ao mesmo tempo eu queria a comissão e não falar de reconciliação. Como é que a reconciliação não vai ser? E que existe? Muito bem. Portanto, que posto que eles vão fazer entre eles? Porque eu vi ontem que a Cissa agora viaja. E chama Zé Carlos e para pequeno rei. Certamente queria falar assim, Puyo e na Brahma. E acaba no último tempo uma Brahma. Não sei como se bote estava lá, não falei entregar Brahma ao país. Mas que bote que está lá, Zé Carlos que tem como supervisor de Brahma. E tem assim ministros que não está ser Brahma, cada passo de Brahma pode estar informado. Porque desconfiança está nessa metade, paz podre. Então, eles que fazem ser posto, eles que me se intimidam Brahma, eles que me se fingem gostar, para falar de como é que usa. Vamos falar de uma coisa. Se PSA tem força tudo, como não falar assim, de falar de agora Brahma não faz coisa. Não quero tirar de agora Brahma porque eu faço normal. Essa hora não toma banho, não série, não abre, não finca, não coisa, não arranca, não música, não líder com cena da banho. Mas para ver a voz que tem força, a voz que tem arma, a voz que tem tudo, a voz que está mata, a voz que está botando a ponto. É poste, como eu faço, a voz só aqui na Sirvina. O Brahma fica tranquilo. Tá bem? Mas, e tem outra parte que não entra nela, que questão de que governo está composto, compõe você. Na questão de composição do governo, bom, não está chamando para a atenção, não está falando que não está muito me chamando a atenção porque não está sendo suspeito. Sissoko, quando está me se leva e assim para falar assim, mas Sissoko é Canadá, e mentira. Ora, com a guerra, o que leva o inimigo em consideração? A boa própria não ganha na boa cabeça. E se só mostrando Yakuma, ele também é mestre de jogo. Vou perceber parte de ser de guerra que está ali. Ou Yakuma se socou em balo,
e com qualquer, se alguém vai não vai para reconsiderar, não tem que reconsiderar com seriedade. E com qualquer. Vou prestar atenção. Põe boss divisão de pasta do governo. A divisão de pasta e tem primeira etapa e tem lá presidência, ou seja, presidência da república ou presidente da república, não falar na pessoa de Sissoko. Lá onde que engloba a bote candeba caía, a companhia, a coisa aquela pasta que eles inventam na época de Jomar, estava lá pasta de soberania. Aqui está englobado by lead, se não me engano, nunca tem ali, mas se tem ela, na mão. Manuel, caso só por mandar na WhatsApp de Portugal. Elmer Roche, por mandar na WhatsApp de Portugal, porque é outro que não trabalha aqui al pale. Se mandar na WhatsApp de Portugal, não por enquadrar voz mais melhor. Manuel, mandar na WhatsApp de Portugal. E papel de pasta de presidência. Hoje o pessoal que aqui na fala voz com a reconciliação que na fala. Ninguém está tendo culpa naquela. Na pasta de reconciliação, vou prestar atenção nessa. Pasta de presidente, lá que manga seguintes estão que nem lei voz, ele me remandan el voz. Lá que está a manga de nome que nem lei voz. Não sai de que ela não vai para pasta de Brema Câmara, ou seja, Brema Câmara independente, porque se só vou falar com uma e nomear de uma forma. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Manuel. E André Severia. Muito bem, não vai enquadrar a voz direito para eu entender. Como prepara, fala, pensa que tem nada nessa guerra, prepara, inventa a história, pensa que tem nada a ver nessa coisa. Vou prestar atenção. Na divisão de pasta, na primeiro está lá, que estão pasta de presidência da república, que eles inventaram no governo chamado, na vigência do mandato chamado, que estava lá, pasta de soberania. Eles que inventaram, que é constitucional e canal. Que é não lei que eu estou falando aí. Alhaji Boti Kandé, ministro do interior, Carlos Pinto Pereira, quando você conhece, tem a ver com a questão de papel português, porque a gente pensava que uma caía no primeiro lugar, que tinha que perder, porque se Sissoko só que ganha na guerra de PGC, mas que Sissoko toma presidência da CPLP, pensa como é igual que de CDAO, que está desarrascando a francês. Ele tem dificuldade, porque está a gente está papel português fluente. Então aqui outro que tem francês nativo. França acaba de ser parte da CDAO. Na CPLP já está aí a papel português nativo. Então agora para papel, se eles é papel primeiro, a botar um balança. Tudo que frequenta a academia é por enquanto que aqui está acontecendo com nós, mesmo ali na Inglaterra, para que o filho inglês, eu já não faço direito, filho inglês lá, então se explica, duas palavras. Então, meu amigo, ele está abandonando já na turma. Porque que nível de língua que elas papel alto, se chega a se ver essa apresentação, então entender como e não se sentir inferiorizado. Então, se só que papel de excusa, caía que está papel aqui português que parece que de tuga, caía que perder emprego, que como eles é amigo, caía que perder emprego, papel de excusa. Só por exemplo, ele tira gente de RTP, enquanto a vossa amiga que ela me recomenda, que ele é só fama, porque se é dinheiro que está furtando Portugal, que está segundo que dinheiro de emissões de título que está furtando Portugal, é só fama que vocês vão fazer. A você tem razão. Quem que não vem da satisfação? Que manda Portugal convocar eles? Vou fazer soberania. A mais que vem convocar, não embaixador que vai, no ministro do negócio estrangeiro que vai para lá. E o governo de Guiné conseguir ter coragem de tirar nenhuma carta ou nenhum tipo de comunicado para explicar qual que é o motivo de expulsão da RTP. É que conseguir, se só comer de papel, Bacaia meio de papel, Brahma meio de papel, meio de papel tudo. Porque lá que está nela, lá que segundo. Ninguém gosta de papel. Você vê, gosta de uma coisa na resolver e a engana se é claqueiro. Isto é país que enquanto estava na publicação começa fama de um famaracubi, assim que o menino está falando na visão. Fama de um famaracubi. É que a telenara que é por aí contrariar Portugal, por desculpa. Para capir raciocínio. Muito bem. Muito bem. Vai diretamente de Manuel Merli, o desculpa, e não sai de coisa next. Que dito pasta que estava na soberania? De Sissoko. Boti Kandé, ministro do interior,
Carlos Pinto Pereira, negócio estrangeiro, Dionísio Cabi, esse tudo gente de confiança que segundo o número de seres, Maria Lucía Silva Monteiro e Lídio Vieira Té. Vai acabar na nomeação de outros gente, confiança, Elísio Gomes Sá, Ramon da Américo Gomes, confiança do Presidente da República, Mamadou Baldé, secretário de Estado do Tesouro, confiança do Presidente da República. Para aqueles que estão negando, como não falar Brema Pirri Partido, está falando não. Mas, aquele que está tirando nós que defensor de legalidade, como quem que coordenador legal de Madengue Brema. Coordenador legal de Madengue Brema. Que ninguém está por tirar aquela coisa dentro da legalidade. Brema Câmara, que ela nasceu pessoa de si. Como disse, só que mal como sendo o primeiro-ministro pessoal. Chefe de Estado-Maior pessoal, Tomás Dias. Primeiro-ministro pessoal de Sissoko. Só que aqui complicado nessa. E na futuro reforma que regalias. E porque não há sistema de função pública. E que enquadra chefe de Estado-Maior pessoal. Então, praticamente agora tem vencimento. E que enquadra primeiro-ministro pessoal. E não será o problema para eles no futuro. Mesmo na questão de ter a honra de Estado. E muito bem. Preciso deixar claro como é esse primeiro-ministro pessoal. Não vai pensar que importa. Não vai para pasta de Brema, Câmara. Pasta de Brema. Vou prestar atenção. Assim que determinaram. Pasta de Brema. E cadê Marém? Brema, Câmara. Primeiro-ministro. Nossa pasta. Abel Silva. Ministro da Economia. Júlio Mamadou Baldé. Ministro da Telecomunicação. Keba Jaite, Ministro da Educação. Fidelis Forbe, Ministro da Energia. Cipriano Mendes Freira Nina, Ministro, Secretário de Estado das Comunidades. Salomé dos Santos, Secretário de Estado de Plano e Integração Regional. Essa é pasta de Brema. Sai de pasta de Brema e bem pasta de Madem. Vou prestar atenção, porque não é papel de perda de partido, a gente está entendendo até nesse preciso momento. Essa agora é pasta de Madem. Na pasta de Madem, Soares Sambu, Ministro da Economia, Plano de Integração Regional, Marciano Barbeiro, Ministro do Transporte, Aristide Ocante, Ministro da Administração Territorial, Florentino Fernando Dias, Ministro da Indústria e Transformação, não sei que é local, Maria da Conceição Évora, que botou a sonzinha rádio, Ministro da Comunicação Social, Viriato Soares Kassamá, Ministro do Ambiente e Biodiversidade, José Carlos Macedo, Secretário de Estado. Essa que é pasta de Madem. Ou seja, existe pasta de Brema que pasta de Madem. Agora, não vai para uma coisa aqui certo. Para a gente perceber que a Gervásio não vai para baixo que estão ali, antes de entender Brema certas coisas. Na pasta de Brema, e parece Júlio Mamadou Baldé, que cedo Dr. Júlio Baldé, no Arande. Que nunca se vê ao longo das crises qual que foi essa posição. Porque depois da guerra começar, entre eles, Madem, daí esta tua câmara, se Júlio Baldé participar no Congresso, mas antes disso não vai para a gênese do problema, como o Branco estava falando retrospectivo. A nossa que lê a Bíblia, não também se fala de Gênesis, porque o primeiro livro, porque o Branco fala de Gênesis, eu estou no papel de início, o primeiro livro de Bíblia. Não vai para Gênesis do problema. Júlio Baldé, Dr. Júlio Baldé, Fidelis Forbe, e primeiros gentes que assinam carta, ou seja, primeiros signatários de carta para pedir congresso para esclarecimento de liderança, para a crise começar na Madem. Primeiro carta que se parece. Muito bem, vamos para a gente entender isso. Depois daquilo, porque a gente está confundindo duas posições, que vamos para nós esclarecer. Posição de D, o que desmentir Sissoko, é demitir o governo, ou praticamente cercar o governo. E acaba de barra de mim, e riba, e faz meio culpa e bem perto desse partido. Então, a partir do momento que era coisa, Júlio Baldé mantém neutro e fica na Europa. E fica na Europa,
O Congresso facido que a gente dá até parece que o nome de Júlio Balde como sendo dos vice. Vou prestar atenção. Dr. Júlio Balde, que é que bem fazer? E faz uma carta e repudiação do comportamento e fala assim de como ele que tem tido nem achado no Congresso como que a gente vai colocar como dos vice sem consultar. Ou seja, bem papia. Mas a partir de que momento, nunca não pode ir também ao lado de Madenha de Brema. Que arriba já na África, como vias. E que a posição está a partir do momento de Brema, usa Madenha de Brema. Nem que esse lugar que estava naquele outro Madenha, e que mostrando carta de renúncia, e ninguém que nomearam naquele lugar. Que você vai perceber? Muito bem. Que manda nada bom só é exemplo, um bocado normal. Só por não decifrar parte. Na lista de Brema, o único alguém que parcela um bocado, que não por falar dúbio, e que porque do resto, não por falar Brema Camará e os amigos. E Camadem. Brema Camará e os amigos. Que elas têm essa pasta à parte. Madem G15 tem essa pasta à parte. Mas não vai na questão logo do Brema Camará ainda mais. Se só como falamos com a perceber política um bocadinho, que esse gabinete que tem na Bamulano que está orientado. Depois de Brema certa nomeação, Brema perde estatuto de ser o futuro candidato presidencial. Que é que mandamos estes caras seguintes a cruzar? Gente está falando assim de como? Se Sissoko, apoiantes de Brema, bom, a maioria está falando de como? Se Sissoko que certa Brema, entregar o partido, Brema na candidata como candidato à eleição presidencial. Nem momento impossível. Nunca se fala é difícil, mas vai na aspiração impossível. Vai para partes, vou prestar atenção. Como é política, o tem que ter no gabinete jurídico, assessores jurídicos, o tem tudo, se parte da economia, o parte próprio assessores econômicos, tem cada área que tem essa coisa. Nem parte que maquiavélicos, quase de tempo nino, que se socorre, né? E acabar leva vantagem na Brema, aquele aspecto. Mas para Marciano Barbeiro, para Sangue Fati, que é um estratego militar, não tem Mulano na parte jurídica, não tem Soares Sambu, não tem próprio Delfim, gente estudo de escola barinino. É quando não fala gente de como, ratoeiro, orcoia comida lá, o que tem que vai para lá. Punto gente lá lado do Brema, mas quem que sobra? Para você só que der, que mais que sobra? Doutor Abdumane, que praticamente ele está afastado. O Teneba Abel Silva. Muito bem. Ou seja, de um lado, estava estratégicos que não pensa sem fome. Do outro lado, estou gente que nem pura Brema para cair no abismo. Não certa só. Sem saber como é montar a toeira. Se vou entrar lá, vou chupar comida e dispara, vou cair lá, vou por isso aí. E se só vai para assim, e dar golpe de mestre. E triste para você, mas conseguir golpe de mestre. Porque se só mostrar a Brema como e não fazer nomeação na base, ou seja, nomeação de Brema não enquadrava na questão de apurro. Vou prestar a pi. Mas isto não importa. O que é que se socou se julga? Se socou julga, ou seja, daqui golpe de mestre, havia esse gabinete que forma para gerir a crise de Brema e foi mais fazer, eu tinha mais dinheiro, eu tinha mais, que muito estava faminto, que empurrar para conseguir se gerir. Eu sei como um trunfo grande que não tem Brema. Porque nem momento, se eu fazer eleição na Guiné, o Pui Brema para candidatar, ele vai ser o segundo maior votado contra Domingos. Logo ele passa para a segunda volta. Automaticamente, se Socorro cair na parte na história de Jomaf, semana que Jomaf cai, se Socorro parte e subir para a segunda e vai a segunda volta que usa. Então, onde é que se Socorro muni
Brahma, Sissoko faz cálculo desse tudo que seguinte, se gabinete, o caso público é o Sissoko, mas não tem que dar mérito para Sissoko porque se gabinete é o que coordena. Aqui balança e balança coisas tudo acaba. E saca maior trunfo que tem, que é do primeiro-ministro. Mas dentro desse uma aqui primeiro-ministro cabale. Que para coisa que nada do Brahma e primeiro-ministro como se fosse só. Isso na Brahma que aquilo, e apanha Brahma, e cambantar além de finta ali que dia estrutura durante que dia estrutura Brahma bem. Tô aqui acaba. E lá. Não usa a expressão. É lá. Ela é decreto de nomeação de Brahma. Para espanto, Brahma pensava que era nomeado dentro do quadro da PI. Pebimba que se staffs. Pebimba em peso, é por ter na forma na negociação de forma governo. Pensava que era nomeado dentro do quadro de Nuno, Dias, Baciro, Fernando Gomes, que tudo deve ter peso na negociação. Aqui no meu Brahma vai bater uma posse. Se só lá que dá o golpe de mestre. E falar como a boa nomeação, e que enquadrar nada, enquadrar na minha. A boa primeiro-ministro pessoal. Geraldo nomeado porque ganha a eleição. E tem poderes. Rui Barros nomeado primeiro-ministro de conveniência, porque militares que impõem. Mas bom, nomeou para mim, que nomeou no quadro da PI, que nomeou nem tipo de quadro. Que dá que o Ibrahim afirma assim. Mas que tem a maneira, porque cai na latoeira. Impulsar já, depois de impulsar, que discurso bem. O que é que se jogou fácil? Se jogou logo. E se me como, o governo formal ainda toma posse. E se me como, Brahma por quem fica satisfeito. Ele me o governo toma posse ainda tudo e acaba. E fala assim de como ele não continua a exercício prerrogativa teve orgulho do presidente bem. Que mentira antes esse vídeo onde se só civil de como chegando no dia 4 e que tem prerrogativa para nada. Mas para cá Brahma revoltar na mão de pera imposta, coisa papel que coisa tudo imposta, coisa. Como a gente vai apontar, como a Brahma que tem nenhuma solução, Brahma nem que me sirva a pi, capuri. Gente não aponta para via, é marar corrente, não. É marar coisa, mas está corrente alguém juridicamente. E a corrente Brahma juridicamente. Naquele aspecto. Por muito que lei cabale, mas aquilo que não tem na vive que é na circunstância. Depois de nomeatura, e mostra para como é que por nomear nenhum diretor, que por tirar ninguém, que por vingar ninguém, que por viver se tudo. Brahma, que tem outro saída, tem só contente que se joga perto. Ninguém me sabe ainda seguinte da pica por aí. O porquê? Esse que é importante. E artigo 104 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Esse que fica na mostrar apoiantes de Brahma que não falam como não, se jogou tu e Brahma partido. Brahma nasceu candidato à eleição presidencial. Brahma que por cedo já. E por ir fácil, antes de tomar posse. Mas que por ir cedo já mais. Candidato a presidente da República. Nica tem hipótese de mais para falar que vem apoiar o BAPI. Ou seja, se jogou ficar dentro do estatuto. Por quê? Não é artigo 104 da Constituição da República de Guiné-Bissau que está mostrando como é que está a careta que era do governo. Um governo está cai só. Artigo 104 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Por mim, porque a gente manga de vezes como se há violação de Constituição no nosso sistema que se presidencialismo. O Presidente da República que tem a prerrogativa de bater o governo. Só hora que ser exceção à regra. Isso é muito importante para a gente prestar atenção nisso. Se o primeiro-ministro passa ante esse programa, o Presidente da República tem a prerrogativa para bater. Qualquer exceção de regra, se capaz de tal. Segunda vez. Ou seja, ele vai ao Parlamento e capaz de ter mais 15 dias para corrigir. Se ele conseguir passar, é por bater. Não está falando aquela, não estou falando exceção à regra. Na regra, é capaz de ter a prerrogativa se passa tal. Se o primeiro-ministro pedir moção, se existe crise no país, o primeiro-ministro pedir moção de confiança.
Parlamento acaba de dar moção de confiança. Aquela exceção à regra também. O primeiro-ministro que pede, ele que faz chamamento, vai se purificou, que purifica. E que é o presidente que facilita. Leia também, o presidente pode tirar decreto, se essa moção de confiança, a maioria que vai aprovar, o governo está caindo. Se 1/3 de deputados que têm efetividade da função decidir chamar o primeiro-ministro, pedido que nós estamos falando, moção de censura, se a maioria de deputados vai censurar, o primeiro-ministro está caindo. Exceção também, regra. Se o primeiro-ministro pedir demissão, por motivo pessoal, doença prolongada ou qualquer coisa, se setado para o presidente da República, o governo está caindo. Mas tem que ser aceitado. Não é que o Brahma está amarrado. Presta atenção nisso. Dia 4. Chega aí, não. Ibrahima quer pedir demissão até dia 4. Se Ibrahima pedir demissão, se só o Canadá demissão. Daqui entra apontando, mas por que o comandante falei que por fazer? Se Ibrahima pedir demissão, se só o Canadá demissão, porque jogo quer fazer. E não negar a demissão. Uma vez que o Ibrahima quer ter demissão, o Ibrahima quer por fazer nada. E mesma coisa que não lei, que está permitir princípio de dupla militância. Para Ibrahima, Misti vai para candidatar na PIS, para raiva de Madem de Sissoko. E tem que reconhecer que a área está tocando, tem que mandar eles carta para falar eles como e deixa a militância do partido. Logo, uma vez que manda carta, ele reconhece que ela que por militar em outro partido, se quer fazer ele capure. É candidata como presidente da República e tem que sacudir cargo de primeiro-ministro. Se só colocar na cidade nunca demissão, nem cara demitir, toque eleição acaba. Então, em Mara Brahma, para que Brahma por baixo de um taco banuno, para que por baixo de um taco ninguém. Mesmo se tu de Brahma partido, Brahma capur caprilha para vai nenhum lado. Em Mara de Brahma, é para na tua era. Este, de verdade, este golpe de mestre, que a gente se entende como está de só se socou assim, ou chover assim, e conseguir dar Brahma golpe de mestre, que facilidade. Brahma está refendendo. Tanto e que contente tu e missão que tu e missão, Brahma que podia admitir. E quando se está a missão, se chega dia 4, ele não fala que tem perigotiva para aquilo. Antes do dia 4, ele negar. Brahma deu que por vai juntar que se api. Se Brahma me se candidata como deputado, porque para cuidar como sendo cabeça de lista, ele tem que candidatar como deputado. Para candidatar como deputado, e não obrigado a reconhecer a de sua Câmara, porque aqui por ele vai exercer como deputado. Então, politicamente, acaba com Brahma. Pensa se vão para a gente entender. Que recursos, que coisas, tudo que falaram com essa no tribunal, garantia que tem naquela. Aquela é só forma de falar, não meter para falar. Mas que tem a garantia. Garantia juridicamente é escandalosa. Portanto, e golpe de mestre. E conseguir golpe de mestre, Brahma é de Tandália. Agora, falta que outros grupos, se enganaram, estão entrando na ratoeira. É que tem mais liberdade, ele põe a Brahma. Brahma que por aí, que tem nenhuma forma mais de fazer nada. Ninguém me escreve que traz que por aí. Ele gosta de ter só que visão de túnel. Traz esse socorro, que manda esse socorro, que conseguiu o mestre e deixa o país, vai buscar coisa e se entenda bem, descansa. E consegue maior trunfo, porque segundo alguém mais votaram domingos na Guiné, e Brahma. Ele conseguiu aqui voto, aquela que se coisa aqui mestre. Jubi, Bojubi, excusa, na publicar, está na coisa pali. Comissão de reconciliação que constituído. Para juntar com a plataforma republicana com o Guiné de Bochicandé. Tudo gentes e só de Madem de Adia Satu Câmara. Ou seja, que esperança que está falando como nós estamos no Supremo Tribunal, que ele é só fachada. Não há Supremo Tribunal, não há nada. Aquele fachada que se socou, lançava para o Brahma enquanto e que se ele meter dentro da ratoeira. E meter dentro da ratoeira. Tanto o Supremo Tribunal decidir e a favor de Brahma, ou que coisa como chamar, e que a favor de Brahma, ou coisa. Ninguém quer decidir a favor de Brahma. Brahma que tenha como rejeitar apoio a Sissoko, porque põe alguém dentro da ratoeira.
o Canadá nunca demissão, o Canadá nunca pedido de demissão. Tá bem? Pensa como está claro. Aqueles que entendem como não está negando para Abraham vai juntar que se só para ver questão de religião e mentira. Não gosta naquilo na cabeça, não me explica vai juntar para acabar apoiar ditador. E que lá só. Bom entender? E que lá, como aquilo que não me estampa para dias que faz, aquilo que não me estampa domingos que faz, para acabar juntar. Para ver como isso para apoiar mais um ditador, para pôr fardo sobre a população de Guiné-Bissau. Muito obrigado pela atenção. Alanga ya wachi kachi na linha. Wachi kachi ote na boca como árbitro internacional. Vou ficar direito, tá bem? Tá bem. Tchau, tchau.